meus amores. Hoje é quarta-feira, então vamos para a revisão de história. Vamos fazer uma revisão para resolver a atividade no caderno e estudar para a avaliação. Hoje nós vamos rever independência do Brasil, comunidade escolar e família escrava. Foram 3 assuntos discutidos em nossas aulas. Vamos começar pela independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822. Foi logo depois que os portugueses chegaram a nossas terras, o Brasil tornou-se colônia de Portugal. E por muito tempo, muitos brasileiros lutaram para que o Brasil fosse um país independente, mas sem êxito. Não conseguiram, né? Mas foi no dia 7 de setembro de 1822 que o príncipe Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. Foi às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, quando Dom Pedro deu o grito independência ou morte. Vejam aí, pessoal, nós temos aí na imagem a hora do grito da independência. Dom Pedro, ele recebeu mensagens de Portugal que exigiam que ele partisse do Brasil. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser colônia portuguesa e passou a ser império. E Dom Pedro passou a ser o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Agora, pessoal, nós vamos rever um pouquinho da comunidade escolar. Vamos começar por educação. O que é educação? De modo geral, nós podemos dizer que educar significa aprender e ensinar valores, o que é certo e o que é errado, e atitudes necessárias para que possamos viver em uma sociedade. Uma das primeiras comunidades que nos transmite essas noções de valores é a nossa família, a comunidade familiar. Outro lugar que aprendemos muito daquilo que sabemos e do que somos é a escola. Vejam aí, pessoal, a escola. Na escola nós aprendemos muita coisa, né? Isso mesmo. Mas há muitos e muitos tempos atrás, houve épocas em que as pessoas consideradas mais sábias ensinavam os jovens filhos das famílias mais ricas em suas casas ou templos religiosos. Vejam aí, pessoal, as crianças não iam para a escola e só quem tinha direito de aprender eram as crianças filhas das famílias ricas. Eles tinham os professores, que eram chamados de tutores. Então, iam até suas casas para ensinar as crianças ricas, né? Naquela época. No Brasil, por exemplo, há cerca de 150 anos atrás, somente os filhos das pessoas muito ricas podiam frequentar e estudar em uma escola. Depois de muito tempo, meninos e meninas estudavam em salas separadas. Eles tinham o direito de ir para a escola, só que meninos estudavam em uma sala, meninas na outra sala. Vejam aí, nós temos uma sala aí, uma sala de aula só para as meninas. E aqui nós temos uma sala de aula só para os meninos. Além de ler, escrever e fazer contas da educação moral e religiosa católica, destinada para todos,
Haviam também algumas disciplinas destinadas só para os meninos e outras só para as meninas. Os meninos, por exemplo, aprendiam latim, língua estrangeira, marcenaria e etc. E as meninas? As meninas eram ensinadas prendas do lar, ou seja, atividades como bordar e costurar. Agora, pessoal, nós vamos falar das famílias escravas. Vocês estão lembrados que a tia Rosângela falou para vocês que os escravos, eles eram pessoas trazidas à força lá da África. Eles vinham em navios negreiros. Para quê, tia Rosângela? Para trabalhar aqui no Brasil. Também eram escravos os filhos dessas pessoas que nasciam no Brasil. Os escravos, eles podiam ser comprados e vendidos como mercadoria. E eles pertenciam a quem os comprasse. Quem chegasse lá no mercado de escravos para comprar um escravo e pagasse por ele, era o seu dono. Vejam só, os escravos, eles viviam aí, nesses galpões chamados de senzalas. E o que era que eles comiam, tia Rosângela? Eles comiam o que sobrava lá da casa grande. Como eram formadas as famílias escravas? Tia Rosângela explicou bem direitinho, né, pessoal? Como era? Muitos africanos, eles vinham para o Brasil com as suas famílias. Ao chegar, a família era separada. O pai, a mãe e os filhos eram vendidos a pessoas diferentes e iam trabalhar em lugares diferentes. E em muitos casos, nunca mais conseguiam se reencontrar. Nunca mais eles se viam, né, pessoal? Por quê? Porque iam trabalhar em uma fazenda, o pai, a mãe em outra fazenda, o filho em outra. Às vezes, quando a fazenda era pertinho, eles conseguiam se ver. E quando não eram, às vezes nunca mais se viam. Casamento de negros pertencente a uma família rica. As famílias ricas, eles tinham aqueles escravos que trabalhavam dentro da sua casa. E às vezes eles liberavam os escravos para se casarem. Os escravos, eles podiam sim se casar, mas só se os donos permitissem. Ok, pessoal? Eles só podiam casar se os donos permitissem. Famílias brasileiras. A luta dos escravos para mudar essa condição de vida foi muito intensa e levou muitos e muitos anos. Hoje, os descendentes dos escravos africanos defendem os seus valores e os costumes e o direito de mudar o destino do seu povo. As famílias brasileiras hoje mudaram muito. Eles costumam ser menores e muitas vezes o pai, a mãe e os filhos não vivem na mesma moradia. E temos aí, por que, tia Rosângela, que as famílias mudaram? Vocês viram lá atrás que as famílias escravas eram pai, mãe e muitos filhos. E também eles eram considerados famílias, por quê? Porque todos moravam junto. Então, a família era todo mundo, não só pai, mãe e filho. Hoje sim, a família é pequena. Vejam aí, pessoal. Às vezes os pais moram juntos, às vezes os pais moram separados, certo? E como é o casamento hoje? Hoje, o pai e a mãe são responsáveis pelos cuidados com os filhos. Muitas vezes, os dois trabalham para sustentar e manter a família.
Por quê? Porque a vida hoje, minha gente, a vida tá complicada, né? O custo de vida é muito caro, então o casal precisa trabalhar. Os casais que vivem junto, eles dividem os cuidados com a casa e com os filhos. Entretanto, ainda é grande o número de mulheres que trabalham fora e também acumulam os serviços do lar. Os casais que vivem separados também podem dividir as responsabilidades pelos cuidados com o filho. Ok, pessoal? Tem que dividir, né? Por que tem que dividir? Porque os filhos são responsabilidade dos pais. Então, o pai cuida e a mãe também. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa revisão de história, né? Nós vimos aí 3 assuntos abordados em nossas aulas. Agora eu quero que vocês resolvam a atividade no caderno, postem no PV da tia para a tia corrigir e vocês estudarem para a provinha de história, certo? Um abraço bem gostoso e até a próxima aula.